E aí, queridos poppers, aqui estamos de volta, espero que vocês estejam bem. E hoje eu e a Camila vamos conversar aqui juntos sobre um assunto que toca muito nos centros espíritas, assim, né? A gente escuta muitas questões, assim, será que no espiritismo há esses fatos, aqui, essas situações que são faladas, ou será que são mitos espíritas? Algumas práticas, alguns pontos que nos despertam curiosidade, e a gente vai conversar muito aqui para esclarecer esses pontos. Beleza, pessoal? Então, toca a vinheta, queridos. Pois é, Camila, a gente trouxe aqui para os nossos queridos poppers algumas curiosidades, algumas situações que nos deixam com dúvida, né? Então, a gente preparou com muito carinho aqui. E o que você acha, Camila? Você já foi abordada, já ficou em dúvida sobre algum desses pontos, assim, durante a sua estrada espírita? Então, e aí, galera? E aí, Yuri? Vamos trazer, então, esse tema hoje, que eu não sei bem como é que surgem esses mitos, se alguém inventa e vai passando de boca em boca e até que se torna uma verdade. Tem alguns que a maioria dos espíritas sabem que se tratam de mitos, e outros que os próprios espíritas acreditam. E muitas vezes por uma falta de um estudo mais aprofundado. Então, hoje a gente não só vai trazer esses mitos, como também a explicação por trás disso que o Espiritismo traz, para que a gente entenda como isso não tem fundamento, mas para acabar de uma vez por todas com eles. Inclusive, a gente já incentiva vocês a colocarem aí nos comentários alguns mitos espíritas que vocês já ouviram por aí. Se a gente acabar abordando ao longo do programa e vocês conseguirem pensar em outros, também não deixem de colocar para a gente. E o primeiro que a gente pensou, né, Yuri, é sobre essa visão que alguns têm e acreditam de que para ir participar de sessão mediúnica e até mesmo para frequentar o centro espírita, tem que vestir branco ou, de preferência, roupas claras, porque isso atrairia uma energia mais positiva, elevaria de fato a sintonia, assim como há uma crendice de que roupas escuras, como a que eu estou usando agora, seria algo ruim, pesado, tenebroso e que talvez fosse acabar chamando a atenção de espíritos menos dignos. É assim mesmo? Pois é, quando a gente vai com o conhecimento, né, da fé espírita, a gente avalia muito, até o bom senso, né? A gente sabe que não vai ser a cor de um tecido que vai fazer a diferença, né, nos trabalhos do grupo mediúnico. São muitas vezes assim, existem crenças, né, que usam o branco ou usam certas cores, porque neles aquilo ali desperta uma fé maior, desperta no momento que eles entram num estado de, assim, facilita o processo deles entrarem numa situação de concentração ali dos trabalhos espirituais, mas de fato é que eles não afetam diretamente nada as cores. Se a gente está ali num grupo mediúnico, né, como acontece no Comunhão Espírita, ou na Comunhão Espírita, ou em qualquer centro espírita, né, que trabalha com grupos mediúnicos, não tem essa questão de usar branco, né? É só uma questão de ali estar com fé à disposição como ferramenta para o trabalho e se entregar nesse trabalho, tendo aquela nossa vigilância, nossa reforma íntima. Então, vestir o branco, vestir qualquer roupa ou um acessório que seja, não faz diferença nas energias do trabalho, não são as cores, né? A nossa fé, o que a gente emana do nosso espírito, em pensamento, em energia, que influencia nos trabalhos, a nossa postura diante da vida, não as nossas vestes, né? Ou as nossas qualquer coisa que possa ser mais material, um objeto material que possa influenciar no trabalho, né, Camila? A gente tem que tomar cuidado, né, para não cair em um ritualismo que vai prezar mais pela forma do que pela essência. E que fundamento a gente traz para isso? Se a gente for lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que vai ter aquela coletânea de preces espíritas, antes tem um preâmbulo, com várias reflexões importantes a serem feitas. E no item 1 diz assim: os espíritos sempre disseram, abre aspas, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, o que vai importar na hora desses trabalhos, o que vai importar na hora de ir para um centro espírita, é o que está se passando aqui e aqui. São as nossas intenções, é de que forma a gente está vibrando, no que a gente está acreditando. Pensamento é matéria, e a gente também aprende isso dentro da doutrina. Então, se a gente usar preto e acreditar, e estiver vibrando dessa forma, de que vai ser ruim, de que vai atrapalhar, de que vai atrair, vai de fato, mas não pela roupa, pelo nosso pensamento.
Então a gente tem que se desfazer de qualquer crendice que nos prenda demasiadamente a rituais. Vamos para o próximo? Então, Camilo, o próximo que a gente vai trazer aqui para o pessoal é a questão da água fluidificada precisar ser em uma garrafinha transparente, né? Muitas vezes as pessoas levam, né, uma garrafinha de água, seja num lugar de passe, né, onde pode ser fluidificada a água, ou no Evangelho no Lar, né? A gente também pode ter ali nossa aguinha para fazer fluidificada. E aí, essa é a próxima, né, Camila? O que você traz para a gente aí nessa dúvida aí, desse possível boato ou fato? Pois é, né? Quando a gente vai estudar sobre o fluido cósmico universal, que todos nós estamos mergulhados nele, a gente sabe que o nosso pensamento, a nossa vontade, que é o que impulsiona esse pensamento, viaja através desse fluido cósmico universal, chegando instantaneamente a qualquer parte da criação, ou seja, instantaneamente atravessa o universo. Quem dirá um pensamento e um magnetismo que está sendo colocado dentro daquela água pela espiritualidade maior ser prejudicado porque a garrafinha é ou não é transparente. Não tem absolutamente nada a ver. Então, se eu, por exemplo, eu estou aqui com a minha garrafinha de água, ela é de metal. E aí eu poderia pensar, nossa, eu não vou levar essa daqui porque... Aí, ó. Eu não vou levar essa daqui porque vai dificultar. Melhor levar uma dessas de plástico, transparente e tudo mais. Não tem absolutamente nada a ver. Como a gente falou. E também Deus, que antevê tudo e prevê tudo e sabe que a gente vai estar indo até lá em busca dessa ajuda, essa ajuda já está pronta para ser dada, independente da forma que a gente vai fazer, né? A gente vê que também muitas vezes nos centros espíritas tem um copinho disponível, e também tem os bebedouros, e não duvidemos que esses bebedouros que se encontram dentro do centro espírita, onde palestras e mais palestras ocorrem, a espiritualidade maior está ali protegendo o ambiente, passes acontecendo, ou seja, a sintonia lá dentro é muito alta. Então, só de beber a água do bebedouro, com certeza já estamos bebendo água fluidificada também. Mesma coisa em relação aos nomes, né? Que o pessoal tem essa mania de achar que tem que botar um nome para a espiritualidade saber que aquela é a sua. E a espiritualidade já sabe, né? Eles anteveem tudo. E claro que a gente sabe que quando é para um tratamento espiritual, por exemplo, ou então até mesmo no Evangelho no Lar, cada água vai ser fluidificada de uma forma diferente de acordo com as nossas necessidades. Agora, essa questão de botar um nome no centro espírita é unicamente para nós encarnados não confundirmos e acabarmos pegando a garrafinha do coleguinha, né? Porque às vezes são iguais ou muito parecidas. Mas a espiritualidade não erra. O erro sempre é nosso. Exatamente, Camila. Assim, esses fluidos, essas energias, elas, como você bem falou, ultrapassam objetos materiais, independente do tipo de material. As energias passam, né? As energias são fluidas, espirituais, não são magnéticas, né? Enfim. Então, você não precisa se preocupar com isso, né? Você foi bem lúcido aí nessa explicação e só ter nossos cuidados mesmo quando a gente leva a nossa aguinha, né? Então, não podemos levar a garrafinha que a gente achar melhor aí para fluidificar, né? Para nosso bom uso, assim, né? Depois. Isso aí. O próximo aí, Camila, qual é o nosso próxima curiosidade? Já ainda referente à questão da água fluidificada, alguns se perguntam se teria problema em refrigerar a água, né? E não, né, pessoal? Ou seja, por mais que esteja mudando ali a temperatura e acreditar que isso pode interferir na ação dos espíritos naquela água, não procede, ou seja, eles não permitiriam que por isso a gente perdesse os benefícios que foram colocados. Se a gente beber a água gelada e acreditar que porque está gelada já não vai fazer o mesmo efeito de antes, de novo, o nosso pensamento bloqueia a ação da água fluidificada. A gente acreditar naquilo e estar entregue faz toda a diferença. Mas se não se preocupem com isso. Agora, por exemplo, esquentar a água ali, a gente já está evaporando a água, né? Então, assim, a gente está perdendo um pouco do conteúdo, da quantidade, exatamente. Mas não se preocupem com isso, beleza? Então, Camila, inclusive, tem um estudo científico, né, que comprova essa questão do elemento da água. Ela tem moléculas que absorvem facilmente as energias, né, que estão do ambiente, né? Existem estudos científicos que comprovam isso. Por exemplo, quando a gente está num ambiente que ali a gente está falando sobre coisas negativas, sobre fofoca, sobre, enfim, coisas bem pesadas,
E aí a água absorve aquelas energias, e aí é observado, né, microscopicamente falando, que há alterações nas moléculas ali, né, nos cristais da água. E quando você está num ambiente bom, falando sobre amor, sobre caridade, tipo no Evangelho no Lar, né, ou no Centro Espírita mesmo, as moléculas elas ficam cristalinas, assim, iluminadas, né, da água. Então, isso evidencia que, independente do estado da água, né, se está líquida ou em estado sólido, né, de gelo, enfim, não vai perder as propriedades que foram absorvidas pela água fluidificada, né? Ela vai se manter. Isso, perfeito. Uhum. E o pessoal também, Yuri, costuma acreditar que se for ao centro espírita, principalmente quem nunca foi, vai chegar lá vendo um monte de manifestação mediúnica acontecendo. Então, por exemplo, acham que vão ver médiuns dando psicofonia, que seria a incorporação entendida pelos leigos, né? E tem um pouco de medo disso. Mas isso não acontece na prática, na maioria dos centros espíritas, né? É algo que se dá em grupos fechados de tratamentos de desobsessão, não é aberto ao público para que qualquer um que chegue no centro possa ver, até porque nós já não buscamos acreditar através da prova, né? Ou seja, a gente não está ali para isso. Esses processos mediúnicos acontecem para ajudar tanto o espírito desencarnado quanto os encarnados que possam estar envolvidos, e não para chamar a atenção de ninguém, não com essa intenção de criar ali um espetáculo, fazer um showzinho, nem nada do tipo. Todo o nosso respeito a todos os irmãos envolvidos nesse processo. Então, a nossa intenção jamais é essa, as pessoas não precisam se preocupar e nem ter medo, né? Porque isso é super natural. Pode acontecer, porque a pessoa, quando entra num centro espírita, por exemplo, e está passando por um processo obsessivo, pode ser que ali ela acabe manifestando essa companhia, se a pessoa é médium, por exemplo, então ela pode passar mal, pode ter algum tipo de manifestação realmente, e é um ambiente propício para isso, porque é onde a gente vai ter essa capacidade de ajudar. Que bom que essa pessoa chegou até o centro, mas as pessoas não precisam ter medo, até porque não tem lugar mais protegido espiritualmente falando do que os próprios centros espíritas. Complementa aí pra gente. Exatamente, Camila. É porque a gente tem que confiar que ali é um lugar realmente de muita proteção, que há uma equipe há uma grande equipe espiritual que atua na casa espírita, nas casas espíritas, e que vão fazer a nossa proteção, não vão deixar nos afetar. E lógico, como a Camila falou, se ele sentir alguma coisa, até para o nosso bem mesmo de ali, naquele lugar seguro, conseguir tratar aquilo, ser encaminhado ali como se estivesse no hospital, né? Você chega no hospital, você começa a passar mal ali, vão ter médicos e enfermeiros que vão poder te auxiliar. Na casa espírita, vão ter grupos mediúnicos, pessoas prontas ali ao atendimento fraterno, a questão do atendimento ali também de desobsessão, para que possa ser auxiliado. Então, vão tranquilos assim, que você não é assustar. Você podem talvez se assustar, talvez ouvir, né, uma manifestação mediúnica, né? Mas não há nenhum perigo com você, em relação a você. É só você se manter sereno, tranquilo, saber que ali nós estamos sendo, igual a Camila falou, tendo respeito pelos irmãos que estão sendo atendidos, auxiliados ali, encarnados e desencarnados, né? E o que a pessoa vai encontrar quando ela chega no centro? Ela vai encontrar uma palestra, muito provavelmente acontecendo, né? Que é como se fosse a missa ali dos católicos, mas é diferente o procedimento. Vai ter também a opção do passe, então vão ter salas acontecendo, passes mediúnicos, vai ter livraria, vai ter talvez um lugar para atendimento fraterno. Tudo isso que eu estou falando, por exemplo, tem na Comunhão Espírita de Brasília. Então vai ser um lugar assim, normal, entendeu? Que as pessoas vão entrar e vão perceber que não é nada disso que elas estavam imaginando ou ouviram falar, porque o pessoal às vezes também exagera, inventa, com ou sem maldade. Então é importante a gente trazer isso, que muitos deixam de visitar querendo por medo, e não precisa ter medo. Inclusive, Camila, uma outra curiosidade que a gente vai trazer aqui também, que tem muito a ver com esse aí dos espíritos, né? Tem muita gente que acredita que indo no centro espírita pode acabar atraindo espíritos, né? Não, eu não vou no centro espírita, porque se eu for, depois eu vou atrair um monte de espíritos para minha casa, vão ficar me seguindo, perseguindo. Sendo que, na verdade, é o contrário, né? Se você for no centro espírita, se você tem algum, sei lá, obsessor, você tem alguns irmãos que estão ali acompanhando você, que não são de boa índole, né?
quando chegar na casa espírita, primeiramente, eles não vão nem conseguir entrar lá porque tem uma proteção. E muitas vezes vão ter que ser acolhidos lá, podem ser até auxiliados lá naquela casa. Sim. E quando você sai de lá, a espiritualidade não vai deixar que você seja perseguido por outros espíritos. Lá é uma casa de luz, é uma casa de amor, de proteção de espíritos de luz. Então, o centro espírita, na verdade, é um local menos propício de ocorrer qualquer tipo de atração de maus espíritos, né? De espíritos infelizes ali. Quando, na verdade, quando você vai, tipo, por exemplo, num bar ou em qualquer lugar diferente, assim, que a gente costuma ir, né? Num shopping, num bar, enfim. A gente pode acabar se conectando com espíritos, né? Porque ali tem muitos espíritos, e atrair eles. Agora, no centro espírita, não é nesse sentido, né, Camila? A gente tem que entender que o que atrai espíritos é a nossa sintonia, a nossa vibração. Então, aonde quer que você esteja, se a sua sintonia está baixa, saiba, é esse tipo de coisa e esse tipo de companhia que você está atraindo. Assim como, se a sua sintonia está alta, é esse tipo de companhia que você está atraindo. Dentro de um centro espírita, a sintonia do ambiente já é alta. Tem toda essa proteção da espiritualidade que cuida da casa, mas tem os nossos pensamentos. Se a gente está ali dentro da casa espírita pensando negativamente, pode ter certeza, ali dentro a gente não vai ter essas companhias. Assim que a gente sair, elas saem com a gente. Então, o problema está em nós, não está no lugar. E importante frisar também, quando a gente falou do que a pessoa vai encontrar dentro de um centro espírita quando ela entrar também, são como se fosse uma escola, porque nós temos vários cursos oferecidos para estudar a doutrina, porque a doutrina ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião, e a gente tem diversos cursos para todas as idades e para todos os níveis, porque o estudo nunca acaba, é um universo à parte, é impossível alguém chegar e falar que sabe tudo de espiritismo, até porque nem todas as informações ainda nos foram dadas, e é muito interessante é enriquecedor para a alma. A gente realmente passa a enxergar tudo de uma forma diferente. Então, a gente indica muito. E, lembrando, é tudo gratuito. Inclusive, vamos entrar nesse outro mito, né? De acreditar que algumas coisas dentro do espiritismo podem ser cobradas. Pois é, Camila. Essa questão de cobrar, né? No centro espírita, valores, né, financeiros pelos serviços do centro espírita, né? Isso aí não pode acontecer, né? Porque se a gente tiver com algum fim material, egoístico nosso, né, para fazer os serviços da caridade, do amor, que esses talentos que a gente recebe, tipo, de mediunidade, etc., eles são concedidos por Deus para um uso nosso ali, para o nosso aprendizado e para auxílio ao próximo. Mas não é uma coisa que, por exemplo, quando a gente faz um estudo de medicina, onde a gente se dedica, né, todo um estudo, investe toda uma questão para a gente conseguir exercer nossa profissão como médico, por exemplo, não é igual ao trabalho do médium. O médium, ele tem a mediunidade dele concedida por Deus temporariamente para aquele aprendizado. E a gente tem que fazer o trabalho de forma desinteressada. Porque se a gente fazer com nossos interesses pessoais envolvidos, a gente vai acabar não atraindo, primeiramente, espíritos de luz que querem fazer os trabalhos pelo bem e não por um ganho financeiro pessoal seu. E segundo, que nossos próprios interesses por trás, quando a gente tem esse desejo, né, de querer ganhar alguma coisa por trás, a gente já começa, nosso ego, né, o nosso orgulho, nosso egoísmo, eles começam a trabalhar ali de uma forma que a gente faz o trabalho com certos interesses que, sabe, distorce assim um pouco do propósito do trabalho. Então, por isso que não é correto, se você for num local, um centro espírita, algum lugar que cobre, né, com valores para tratamento ali espiritual, etc. O espiritismo não concorda com esse tipo de prática, exatamente para ser um trabalho do bem de forma desinteressada, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Então, esse, né, Camila? Exatamente. O trabalho do bem. Por isso que Jesus falava, dai de graça o que de graça recebestes. A ajuda vem do alto. Nós somos meros instrumentos. Mesmo quando não é uma mediunidade ostensiva, há a inspiração da espiritualidade nos trabalhos desenvolvidos dentro de um centro, até mesmo numa palestra. Então, palestrante espírita não cobra para palestrar, passista espírita não cobra para dar passe, os cursos oferecidos pelos centros espíritas não podem ser cobrados, nenhum deles. Tratamento espiritual não é cobrado.
nem por estar realizando o tratamento e nem por um, sei lá, aluguel do espaço, de essa cama aqui que você vai usar, essa cadeira aqui que você vai sentar, seja lá o que for. A Comunhão Espírita de Brasília, por exemplo, oferece a pomada do Vovô Pedro, que é uma receita espiritual que ajuda para diversos fatores aí, dores que a gente esteja sentindo, sintomas, uma dor de cabeça, a gente passa, pode ser uma dor física, né? Tipo, bati meu braço, tá doendo, ou então, sei lá, uma dor de cabeça, uma sensação ruim, tô com dor de garganta, passa aqui nessa região, faz uma prece. É uma receita espiritual muito bonita. A produção fica a custo da casa, porque a pomada ela é oferecida gratuitamente para quem aparecer lá e pedir. Se, por exemplo, vocês virem a Casa Espírita justificando essas cobranças para ser revertido para manutenção da casa, também não está correto, porque essa ajuda ela tem que vir do coração de cada um das doações. Realmente, a Casa Espírita ela é mantida através de doações. E a gente espera, né, que essa gratidão que a gente sente em estar recebendo todo esse auxílio através da espiritualidade nos mova em querer ajudar a manter aquele serviço para cada vez mais pessoas, inclusive para nós mesmos, e então, espontaneamente, a gente faça essas doações. Não é errado a casa relembrar, por exemplo, da importância dessas doações, mas mesmo assim a gente não vai ver, por exemplo, dentro das casas espíritas, isso sendo reforçado e cobrado numa hora de palestra, por exemplo. A gente sabe que vai ter o setor ali para doação, talvez vocês vejam cartazes sobre isso, mas não é algo que a gente fica cobrando e relembrando e condicionando como se fosse algo que vai nos salvar, que nos vai tornar melhores pessoas, nem nada do tipo. E a ajuda sempre vem quando é para o bem. Então, nunca faltam recursos. O Chico, por exemplo, passou a vida inteira ajudando o próximo, contando com essa ajuda que chegava de alguma maneira. Ele também nunca fez nenhum tipo de cobrança por nenhum dos seus serviços, nunca falou que por estar fazendo muitos trabalhos, ele precisava que as pessoas doassem, ele nunca pediu doação, mas elas chegavam espontaneamente, é isso que a gente tem que ter em conta. Então, por exemplo, se vocês virem aí gente oferecendo cursos espíritas e falando que vão cobrar um valor, mas que esse valor vai ser revertido também para ações sociais, não tá legal fazer isso. Os cursos têm que ser oferecidos gratuitamente, cada um doa se quiser e para onde quiser, porque às vezes a pessoa vai querer doar e não é nem para aquele centro espírita, vai ser para uma associação que ela gostou, que ela sentiu no coração, vai ser para alguém que ela encontrou diretamente na rua. Então, é muito importante reforçar isso. Nada se cobra dentro do espiritismo. E se a gente vê isso pela internet, porque tem muito, ou for um centro assim, não é espírita. Talvez seja espiritualista e aí já não nos cabe opinar sobre. Agora, na doutrina espírita, isso não existe. Pois é, Camila. E indo para outra curiosidade que a gente também observa muito nas casas espíritas, algumas vezes, né? É a utilização de certos objetos, né? Como vela, sal grosso, para um grupo mediúnico, né? A gente já observou isso em alguns grupos, assim, que tem pessoas que acabam por ter, assim, crenças espiritualistas, né? Outras crenças que também envolvem a questão de espírito, né? Mas se não é espírita, e que acabam trazendo para o espiritismo essas crenças até com uma boa intenção, assim, né? Nossa, não, quero levar porque me faz bem, né? Etc. Mas, assim, de acordo com o espiritismo, né, a utilização de vela, de qualquer tipo desses objetos, assim, que são utilizados em outras crenças amigas, no espiritismo não é necessário, não há diferença no trabalho na utilização desses objetos, muito parecido com aquela boato da questão da camisa, né, camisa branca, etc. Não vai trazer diferença para os trabalhos. O que pode fazer, como você falou, né, o pensamento. A pessoa, quando bota lá a velinha dela, né, igual a gente bota um incenso, né, e aí se conecta, ao sentir aquele cheiro, a pessoa, pelo pensamento, pela vontade dela, se conecta com aquela energia, se eleva os seus pensamentos, os seus sentimentos, se conecta com a espiritualidade. Tem gente que, muita gente é assim, né? E tudo bem. Mas na questão, assim, de crença, de fé da ciência mesmo, assim, de que não faz diferença nos trabalhos de forma energética ali, tudo, não faz. Só na própria pessoa e nos seus pensamentos, na sua vontade, né, Camila? A gente não pode ser hipócrita de dizer que não existe ritual dentro do espiritismo.
Porque ritual é tudo que você faz repetidamente como forma de... que vira um hábito, né? E, por exemplo, na doutrina espírita, a gente tem um evangelho no lar que tem que ser feito sempre no mesmo dia, no mesmo horário. A gente recomenda que a leitura seja feita do evangelho segundo o espiritismo. Se quiser fazer uma leitura antes de harmonização, faz uma prece antes, faz uma prece no final. Geralmente, antes de todos os trabalhos espíritas, a gente faz uma prece antes, faz uma prece no final. Então, assim, a gente tem essas questõezinhas. Mas a diferença é o ritual e o ritualismo. O ritualismo, sim, é quando acredita-se que a forma é mais importante que a essência. Aí já vai para aquele campo da superstição. E aí é que está o problema, porque a gente não acredita em qualquer que seja a superstição. Então, a prática espírita ela é realizada com simplicidade, não tem culto exterior. E está dentro daquele princípio cristão de Deus que tudo deve ser adorado em espírito e verdade. Então, o espiritismo, por exemplo, não tem sacerdotes, ele não adota e nem usa nas suas reuniões, nas suas práticas, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou qualquer outro objeto, ritual ou forma de culto exterior. Isso é muito importante a gente deixar claro, só para que as pessoas entendam essa diferenciação. Porque, como a gente falou lá no início, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no preâmbulo da coletânea de preces do capítulo 28, os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, não importa o que a gente esteja usando, não importam os objetos, importa a nossa intenção, importa o pensamento. E é só para que a gente não ache que está condicionado a isso. Por exemplo, numa prece, a gente não precisa estar de olho fechado, a gente não precisa cruzar as mãos, a gente não precisa se ajoelhar. Mas os espíritos também dizem, nessa mesma parte do preâmbulo ali da coletânea de preces, que se a gente sentir, como você falou no início, né, mais à vontade, sentir assim, eu sei que não precisa, mas parece que me dá mais força, me faz sentir mais conectado quando eu ajoelho, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, quando eu estou segurando a imagem, quando eu estou olhando para a imagem de Jesus. Tem problema? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas que a gente não acredite que sem isso não vai fazer efeito. Exato, Camila. E até em trabalho em grupo mediúnico, né? Em trabalho coletivo, quando a gente está numa coletividade, pode ser que esse tipo de trabalho, né, de ritual, assim, né, que a gente possa levar essas coisas, pode influenciar outras pessoas não de forma positiva. Quando a gente individualmente, tudo bem, a gente pode fazer do jeito que a gente achar melhor, mas numa casa espírita, num grupo mediúnico, onde tem mais pessoas envolvidas, muitas vezes a gente tem que ter esse respeito de, olha, ali, vamos seguir, né, o que a doutrina espírita fala, para a gente saber que seguir o trabalho de uma forma mais, assim, né, sem qualquer outras influências que possam afetar outros membros do grupo, né. Então, e tornar os membros dependentes, né, por exemplo, a pessoa não precisava, mas aí depois ela se acostuma tanto, por exemplo, àquela música de fundo, que aí depois ela não vai mais conseguir dar passividade sem a música de fundo. Então a gente prefere não usar, né, para não criar uma dependência. Exato. E aí, numa próxima curiosidade que a gente traz, é a questão de não poder cruzar as pernas, as mãos e os braços na hora de receber um passe, né? Isso é uma dúvida muito comum que acontece, né? Quando você vai receber lá o passe. E aí a gente observa que o seguinte, o mais importante, na verdade, é a postura da pessoa que vai receber o passe, que ela esteja confortável, esteja bem, não esteja incomodada, assim, né, numa posição desconfortável, que aí isso influencia na concentração da pessoa. Se a pessoa está com a perna cruzada, com o braço cruzado, mas está numa entrega ali, ela está se sentindo confortável e se conectando com a espiritualidade, tudo bem, isso não vai influenciar no recebimento do passe, nem da energia física, né, do magnetizador e do passista, né, que é a parte dos fluidos físicos, né, como também dos fluidos espirituais, né, que a espiritualidade transmite ali na hora do passe. Então, o que influencia realmente na questão da eficácia do passe é a vontade do passista, a ação dos espíritos, o merecimento também de quem recebe aquele passe
E também, naturalmente, a fé daquela pessoa que está recebendo o passe e está ali se entregando e tendo a crença que está sendo medicada e auxiliada ali no passe. Isso que é o mais importante. Agora, estar perna cruzada, braço cruzado, não vai influenciar, assim, né, no passe, né, Camila? E todo o nosso respeito aos nossos irmãos espiritualistas que possuem estudos que talvez levem a essa conclusão de que acontece um curto-circuito das energias magnéticas do corpo quando há esse movimento, né, de cruzar as pernas ou os braços. Talvez existam, inclusive, pessoas dentro do movimento espírita que se posicionem dessa maneira, mas o movimento espírita é diferente da doutrina espírita. E se nós formos para Kardec, em lugar nenhum nós vamos encontrar os espíritos dizendo isso. O que a gente encontra? De novo, vamos sempre repetir isso 1 milhão de vezes, lá no Evangelho do Espiritismo. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Então não importa se a gente está com a mão cruzada, com a perna cruzada, com os braços cruzados, estamos em sintonia, estamos ali querendo receber aquela ajuda, ela virá. Não vão ser os nossos braços que vão atrapalhar nisso, tenhamos certeza. Isso não é só no passe, é na prece também, porque quando a gente fala, vamos fazer a prece, aí a gente pega, né, aí descruza as pernas e tal, e nananã, e acha que tem que estar com a mão para cima, que tem que estar com o olho fechado. Nada disso é necessário. Mas se a pessoa se sente mais à vontade, se isso a ajuda a se colocar em maior conexão, beleza, não tem problema. O problema a gente vai sempre reforçar, é acreditar que sem isso não é possível. Sem isso, a prece não é poderosa o suficiente. Sem isso, não vai ter a mesma ajuda que a gente teria caso fizesse da outra maneira. Pois é, Camila. Inclusive, essa questão também tem um boato assim, muito curioso, assim, que é essa questão de achar que quando a gente vai lá receber o passe, não, eu recebi um passe fraco, meu passe não foi eficaz, não senti bem, né? E aí acaba acontecendo muita questão de, não, eu só vou tomar passe com tal passista, eu não gosto daquele outro passista ali, não, ou com tal grupo, aquele outro grupo ali não quero, não. E sendo que, na verdade, assim, é como a gente falou agora, o que depende da eficácia da prece é da nossa própria vontade, da nossa abertura, do nosso pensamento, da nossa a gente crê naquilo. Não, se a gente crê que não vai dar certo, não vai dar certo, porque você fecha as barreiras, né, energéticas, espirituais suas, e fala assim, não vou receber. Ainda assim, a espiritualidade ainda tenta mandar energia boa para você se estiver muito necessitado, né? Lógico que eles vão tentar fazer o máximo possível, mas se a gente fica numa postura de não crença, né, que aquele passista ou aquele grupo não vai trazer um passe eficaz, né, para a gente, na nossa crença, nosso pensamento vai bloquear. Não é o passista, não é o grupo que vai impedir isso. Então a gente tem que ir de coração aberto e entregar para a espiritualidade que nós vamos ser encaminhados para o grupo e para o passista mais adequado para o nosso tratamento. E a gente vai receber os fluidos positivos de qualquer passista, de qualquer grupo que a gente estiver ali sendo auxiliado. Não é mais ou menos isso, Camila? Isso. E assim, ajudados nós seremos. Agora, talvez não da forma que nós gostaríamos. Porque tem a questão do merecimento, que você falou lá no início, e da necessidade. Ou seja, às vezes, eles vão conseguir ali aliviar, atenuar, mas não fazer cessar, porque é algo que a gente ainda precisa para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, às vezes a gente vai acreditar isso também, achar que é porque o médium passista não foi bom o suficiente, o grupo, a prece, e não, é tudo igual, só que naquele momento da sua vida, você precisava exatamente daquilo que você recebeu. Não duvidemos. Então, indo para a próxima curiosidade, Camila, é testar que, poxa, um médium que ele é muito ostensivo, né? E aí a gente pensa assim, nossa, então se eu tenho uma mediunidade muito aflorada, eu sou muito evoluído, né? Só que, na verdade, o que acontece, Camila? Quando eu tenho essa mediunidade mais aflorada, ou quando eu estou ali no espiritismo, a gente tem muito isso aí, que é o contrário, né? Nós somos espíritos muito devedores, muitas vezes, assim, e estamos exatamente na doutrina espírita com a ferramenta da mediunidade exatamente para a gente se aperfeiçoar, para a gente ter esses instrumentos para a nossa melhoria, para a nossa transformação íntima, né? Então, são o conhecimento espírita e essa sensibilidade que nós temos com a mediunidade são ferramentas importantíssimas que a gente tem para a nossa transformação.
Então, então é curioso, né, Camila? A gente pensa que a gente é muito evoluído, mas na verdade é que a gente está precisando, a gente recebeu isso como instrumento para essa nossa reforma, né? Assim, a gente nunca generaliza nada no espiritismo, existem exceções, mas saibamos, aqui no planeta de provas e expiações, raríssimos são os casos de médiuns ostensivos que realmente sejam grandes missionários, como, por exemplo, o nosso amado Chico Xavier. E isso não o isentava ainda de passar por experiências de grande aprendizado. A gente vê que também perfeito, espírito puro, ele ainda não era, mas ele é um grande exemplo para a gente de onde um dia chegaremos, em questão ali de humildade, de bondade, de indulgência, de caridade. Agora, a maioria dos médiuns são falhos, são espíritos imperfeitos, que, como a gente vai ver lá na obra Os Mensageiros, da série de André Luiz, psicografado pelo Chico, tem esse encargo, eles vêm, né, com essa predisposição orgânica para serem médios ostensivos, para poder reequilibrar algo que eles mesmos desequilibraram no passado em relação aos seus irmãos, sejam eles desencarnados ou encarnados, ou ambos. Então, nesse trabalho da mediunidade, ajuda-se muita gente quando praticado no caminho do bem. E ali a gente está tendo a oportunidade do resgate. Porque ser médium parece que é algo bom e legal, uma coisa ali vibes X-Men, mas não é, né? Não requer muito sacrifício, requer muita disciplina, tem que abrir mão de muitas coisas da nossa vida particular, tem que doar o nosso tempo, a nossa paciência e entender que uma das grandes missões ali da nossa vida vai ser esse trabalho pelo próximo desinteressado, porque não se usa a mediunidade para ganhar reconhecimento e nem para ganhar dinheiro. E se a mediunidade é mal utilizada, ela pode ser retirada, ou então são mais débitos que a gente vai acumulando, porque às vezes a espiritualidade pode até permitir que ela continue como forma de aprendizado para o próprio médium, para não deixar de ajudar outras pessoas, mas isso sempre trará consequências para esse médium. Então, se a gente quer ajudar, não idolatremos médiuns, porque é normal que os médiuns já tenham um ponto fraco nessa questão da vaidade. E toda vez que a gente age dessa maneira, a gente está meio que pisando naquele calo e talvez fazendo ele cair nessa tentação de realmente acreditar que é especial, diferenciado, mais importante do que os outros. São todos importantes. Uma casa espírita, aquele trabalhador que entrega a senha e talvez não tenha nenhum tipo de mediunidade, o seu trabalho e a sua importância enquanto ser humano é a mesma de um médium ostensivo, ou de um palestrante, ou de um passista, ou o pessoal da limpeza também. Todo mundo é importante, não tem trabalho mais valioso do que o outro. Então, lembremos disso, não idolatremos pessoas imperfeitas. Se a gente for idolatrar alguém, que seja Jesus e que seja o nosso Pai. Isso. Aqui nessa postura mesmo, assim, ser só instrumento, né? Sem alimentar ego, sem alimentar julgamentos que a gente possa fazer ali, né? Tipo, tanto nosso, assim, é um teste tanto de ego nosso, se a gente tiver uma mediunidade muito ostensiva, como também de não alimentar o ego no outro e de ali só ir como instrumento. Isso que importa, como você bem explicou, né, Camila? Então, galera, a gente queria continuar aqui falando sobre esses mitos, tem muita coisa ainda para falar, mas para não ficar comprido, né, Yuri, para não deixar vocês aí já de saco cheio de olhar para nossa cara, a gente vai ter um outro programa com continuação desses mitos, porque esse tema é interessante e é necessário, então fica com a gente, fica de olho que a gente volta depois. Tchau, tchau, galera, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, queridos.